Chega um paciente vomitando sangue, taquicárdico, pálido, hipotenso. Você sabe conduzir uma hemorragia digestiva alta? A hemorragia digestiva é uma das emergências mais comuns do trato gastrointestinal e uma das que mais matam quando a abordagem inicial é inadequada. A mortalidade pode chegar a 10%, principalmente em pacientes instáveis. Antigamente existia o conceito de que hemorragia digestiva alta era aquela que ocorria proximal ao ângulo de Treitz e abaixo distal ao ângulo de Treitz, mas nós tivemos o desenvolvimento de técnicas endoscópicas e de imagem que favoreceu uma melhor visualização do intestino delgado. Por isso, hoje a classificação é que hemorragia digestiva alta é aquela onde o foco do sangramento está proximal à papila do duodenal, que é até onde a endoscopia consegue ver. E a baixa é quando o foco de sangramento está distalmente à válvula iliocecal, exatamente até onde a colonoscopia consegue visualizar. O que sobrou nesse meio, entre a papila do duodenal e a válvula iliocecal, ou seja, jejum no ilho do intestino delgado, é chamada de hemorragia digestiva média, podendo hoje ser visualizado pela cápsula endoscópica e também por enteroscopia. A hemorragia digestiva alta é cerca de 5 vezes mais comum do que a baixa. O paciente pode chegar com hematêmese, vomitando sangue, melena, que é o sangue digerido nas fezes, ou até enterorragia volumosa nos casos graves. É preciso saber quando iniciou esse sangramento, a descrição dos vômitos e das fezes e a quantidade. As causas da hemorragia digestiva no geral podem ser medicações como anti-inflamatórios, anticoagulantes e antiagregantes, história de tabagismo, etilismo e drogas, doença ulcerosa péptica. É importante ressaltar que nem todo paciente com úlcera pode ter aquela dor epigástrica com ritmo e periodicidade, doenças crônicas como cirrose, doença do refluxo gastroesofágico, imunossupressão e lesões tumorais. É importante observar se há perda de peso. Para sangramento baixo, pensar em colite infecciosa, observar se está acompanhado de diarreia, dor abdominal e febre, doença inflamatória intestinal e no caso de sem diarreia e sem dor, podemos pensar em doença diverticular, angiectasia, lesões tumorais e lesões orificiais, como hemorroidas. Nem todo sangramento é hematêmese, hemoptise, epistaxe, sangramento oral, tudo isso pode confundir o diagnóstico. O mesmo vale para a hemorragia baixa, caso de sangramento vaginal ou na urina, podendo ser facilmente confundidas pelo paciente. Não se pode atrasar a estabilização do paciente, porque o paciente não morre da endoscopia atrasada, ele morre do choque hipovolêmico. Avaliar sinais de hipovolemia, mucosas, fazer o exame abdominal e o toque retal fazem parte da abordagem inicial. Os principais sinais de gravidade são taquicardia, hipotensão, hipoperfusão e rebaixamento do nível de consciência. Então, para estabilizar, 2 acessos calibrosos, reposição volêmica com cristalóide, monitorização, dieta zero e avaliação hemodinâmica contínua, com hemograma, coagulograma, eletrólitos, função hepática e renal. Se necessário, transfusão sanguínea, HB abaixo de 7 ou plaquetas abaixo de 50 mil. Com exceção dos cirróticos, onde teste de coagulação não tem acurácia, plasma e ácido tranexâmico não são recomendados e não é recomendado transfusão de plaquetas de rotina. O objetivo é manter a pressão arterial sistólica acima de 90 a 100 e a frequência cardíaca abaixo de 100 e a hemoglobina acima de 7 a 8. A etiologia mais comum da hemorragia digestiva alta é a doença ulcerosa péptica, geralmente associada ao H. pylori e ao uso de anti-inflamatórios. Não importa a dose e nem a quantidade de dias que foram usados. Isso varia de paciente para paciente. Outras causas são varizes de esôfago por doenças do fígado, esofagite erosiva, malorivais após muitos vômitos ou soluços, angiectasias, Dilafoa, que são vasos arteriais que deveriam estar na submucosa, mas por algum motivo são expostos à mucosa e sangram, e tumores gástricos. Nesses casos de suspeita de HDA não varicosa, o paciente deve receber inibidor de bomba de prótons em alta dose. O esquema clássico é o omeprazol 80mg EV em bolos e depois em infusão contínua 8mg por hora por 72 horas. Isso aumenta o pH intragástrico, estabiliza o coágulo e reduz o ressangramento. De 30 a 120 minutos antes da endoscopia, é indicado fazer eritromicina 250mg EV com infusão em 30 minutos para melhora da visualização endoscópica. O Transamin não tem benefício na hemorragia digestiva e a intubação orotraqueal também não deve ser feita de rotina. Ela fica reservada para casos como hematêmese maciça, rebaixamento do nível de consciência, agitação ou encefalopatia. E a endoscopia? Não é preciso correr desesperadamente para fazer endoscopia imediata em qualquer paciente. A recomendação é endoscopia digestiva alta após
após a estabilização clínica, nas primeiras 12 a 24 horas, para HDA não varicosa e obrigatoriamente nas primeiras 12 horas de HDA varicosa. Inclusive, endoscopia muito precoce antes da estabilização pode aumentar a gravidade e mortalidade. Eu não posso perder tempo de estabilização para realizar a endoscopia. A endoscopia precisa sedar o paciente, é um procedimento invasivo, pode demorar. Não posso perder tempo de estabilização para ir atropelando tudo só por conta da endoscopia. Nos casos de úlceras, o endoscopista classifica o paciente conforme a classificação de Forrest, para predizer o risco de ressangramento se não for tratada endoscopicamente. Forrest 1A, por exemplo, sangramento em jato, existe uma taxa de ressangramento de 90%. Eu tenho que tratar. A 1B também trato porque é sangramento ativo. 2A é sangramento recente e existe vaso visível, portanto trata. 2B um coágulo aderido, pode se considerar tratar. Já nos casos de 2C com resíduo de hematina e Forrest 3 de base limpa, a recomendação é não tratar endoscopicamente, porque o tratamento endoscópico também é considerado invasivo, podendo piorar o quadro de sangramento quando não bem indicado. Se o paciente usava AS em moroterapia para profilaxia primária, nunca teve evento cardiovascular, pode ser suspenso. Mas em caso de profilaxia secundária, quando usa porque já sofreu infarto, AVC ou doença arterial periférica, eu mantenho o uso. Se o paciente usava dupla antiagregação e sangrou, eu mantenho o AS e suspendo a segunda droga. Se usava AS e clopidogrel, eu retiro apenas o clopidogrel. E retorno medicamentos após hemostasia ou até em 5 dias. Lembrando que isso é no geral, mas sempre deve ser visto caso a caso. E os anticoagulantes eu suspendo. Em caso de instabilidade, realizo a reversão. Se você suspeita de hemorragia varicosa, o raciocínio muda. Cerca de 50% dos pacientes cirróticos têm varizes de esôfago, que o problema é a hipertensão portal, que dilata os plexos venosos relacionados ao fígado, como do esôfago, estômago, periumbilicais e perianais. Aqui a reposição volêmica deve ser cuidadosa para evitar aumento da pressão portal e ressangramento. Aí entram drogas vasoativas, vasoconstritores esplâncnicos, para reduzir o sangue que vem do baço, que aumenta a pressão no sistema porta, como octreotide, somatostatina ou aterlipressina, para reduzir a pressão portal e diminuir mortalidade. Esse paciente deve receber antibiótico profilático para reduzir risco de infecções. Ceftriaxona 1 grama uma vez por dia por 7 dias é uma das principais recomendações. Lactulose e dieta precoce para prevenção de encefalopatia hepática. O paciente deve ser classificado do Child Pug e MELD para avaliar desfecho. E ainda submetido a exames de imagem para excluir trombose de veia esplâncnica, carcinoma hepatocelular e mapear colaterais portosistêmicas. O paciente pode precisar de TIPS, que é o shunt portosistêmico intrahepático transjugular, que desvia o fluxo de sangue da veia porta para a circulação sistêmica, através de um stent, aliviando a pressão na circulação hepática. Para ajudar se o paciente precisa ficar internado ou não, existe o score de Glasgow-Blatchford, que avalia ureia, hemoglobina, PAS, pulso e presença de melena, síncope e hepatopatia ou insuficiência cardíaca. Se o score der 0 ou 1, pode ir de alta e realizar endoscopia ambulatorialmente, do contrário tem que ser internado. E por fim, na hemorragia digestiva baixa, a gente coleta história, vê se já fez colonoscopia alguma vez na vida, avalia exame físico, laboratoriais, comorbidades e medicações. Classificamos em instáveis ou estáveis. Se instável, realizamos reposição volêmica e angio-TC. E pode-se considerar endoscopia digestiva alta, se suspeita de causa alta. E o tratamento é com embolização. Agora, se estável, realize score de Auckland para avaliar se precisa de internação, veja se é necessário transfusão. E para método diagnóstico e de tratamento é a colonoscopia, devendo fazer o preparo antes. No fim das contas, você não precisa saber só a doença, você precisa saber prioridade, estabilização, droga, dose, diluição. Exatamente por isso que eu tenho estudado muito pela plataforma do Intuba Class. São mais de 300 horas de conteúdo totalmente voltadas para a prática dos plantões, manejo das principais emergências, medicações, diluições, raciocínio clínico, tudo de forma muito aplicada. No plano Platinum, você ainda ganha acesso a um grupo com especialistas para discutir eletro e exame de imagem. Se você quer ganhar mais segurança na prática do plantão e aprender medicina de um jeito realmente aplicável, vale muito a pena conhecer a plataforma.